Oi, gente, como vocês podem ver, né? Já deixei para vocês os links para vocês se interarem no assunto e eu gostaria de começar uma leitura com vocês para vocês poderem entender quão sério esse assunto é e quanto as pessoas não levam muito a sério, debocham, fazem piada, etc. Pra gente poder ficar mais espertinho, não é mesmo? Então, vou utilizar o livrinho do General Uchoa, para quem não conhece, ele vai começar a conhecer, que se chama Mergulho no Hiperespaço. Ele é um brasileiro e ele fazia pesquisa sobre... foi um brasileiro e fazia pesquisa sobre os discos voadores, ok? Bom, vamos ao prefácio do livro. A publicação deste novo livro do Coronel Uchoa enseja a minha oportunidade de transcrever neste prefácio, inicialmente a título de documentação histórica, alguns trechos do relatório que apresentei em 1975 ao IBAC, Instituto Brasileiro de Astronáutica e Ciências Espaciais, como presidente da CBP-COANI, Comissão Brasileira de Pesquisa Confidencial dos Objetos Aéreos, só um instantinho, dos objetos aéreos, tava onde? Não identificados, e EILOS. O permanente problema dos discos voadores, isso é no relatório de 75. Em maio de 58, teve lugar em São Paulo o primeiro colóquio brasileiro confidencial sobre os objetos aéreos não identificados, convocado, organizado e presidido pelo professor Flávio Pereira, dentro do programa da então florescente Sociedade Interplanetária Brasileira. O certame reuniu cerca de 15 estudiosos e investigadores categorizados do Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo, e seu fruto imediato foi a constituição da CBP-COANI, órgão, naquela época, ligado à SIB, e que desde sua fundação contou com a vice-presidência do Dr. Olavo Fontes, do Rio de Janeiro, encarregado da ligação com as Forças Armadas e os grupos do exterior, e tendo como presidente em São Paulo o professor Flávio Pereira. A comissão passou a centralizar a análise dos dados captados nas mais diversas fontes informativas, não excluindo de sua tarefa a apreciação crítica da própria atitude das elites militares ou das Forças Armadas e dos investigadores filosoficamente não alinhados. Em 1961, fundado o IBAC, Instituto Brasileiro de Astronáutica e Ciências Espaciais, a comissão passou a figurar no quadro jurídico desse instituto. Entre 1961 e 1966, teve a comissão destacada atuação dentro e fora do país, participando de decisivas conferências sigilosas na França, Espanha e Estados Unidos, com pesquisadores dependentes ou não de órgãos governamentais, merecendo destaque os encontros do Dr. Olavo Fontes com o professor Allen Hynek, então consultor da Força Aérea dos Estados Unidos em matéria de ufologia. Entre 1960 e 1974, realizaram-se mais 5 colóquios brasileiros, aglutinando um elenco crescente de novos investigadores, cumprindo mencionar os nomes do médico Max Bezerovsky, do professor Guilherme Wirtz e do arquiteto Methodius Kaukasliev, que passaram a brilhantar o grupo de estudiosos patrícios. A CBP-COANI não se descuidou do setor bibliográfico tão rico em títulos no estrangeiro, mas tão pobre aqui. Assim, já em 1958, havia a comissão patrocinado 2 livros, Os Discos Voadores, com Aurífebo B. Simões, e Discos Voadores, Contatos com Seres de Outros Planetas, de Dr. José Escobar Faria. Fez também com que se editasse a tradução portuguesa do Reporto and Unidentified Flying Objects, Capitão Edward Huppelt,
antigo chefe do projeto Blue Book. Em 1966, procedeu-se à publicação do tratado O Livro Vermelho dos Discos Voadores, de professor Flávio Pereira, visando a correta doutrinação da opinião pública a respeito da difícil problemática. Provocou, de fato, significativo impacto nos altos círculos militares nacionais e nas elites culturais aficionadas. Outra obra também editada sob os auspícios da CBP Coane. Oi, tivemos uma interrupção. Outra obra também citada sob os auspícios da CBP Coane, A Parapsicologia e os Discos Voadores, do General Uchoa, veio trazer a público, em 73, a Magna Crise, que é já muito latente, agora galopante no seio da ufologia internacional, já com reflexos distantes e alguns bastante acabrunhadores. O livro trata da paciente e interessante investigação que seu autor havia empreendido no setor ufoparapsicológico nos arredores de Brasília, em pleno campo, e serviu como preâmbulo ao primeiro simpósio nacional sobre as dimensões esotéricas da ufologia, realizado durante o 6º Colóquio Brasileiro sobre os Objetos Aéreos Não Identificados, em São Paulo, em 74. Colóquio esse preparatório ao primeiro Simpósio Interamericano de Ufologia, efetivamente realizado em 75, sob a dupla presidência do professor Allen Hynek e do general Moacir Uchoa, e durante o qual aquele cientista norte-americano proferiu marcantes conferências públicas em Brasília, na Câmara dos Deputados, em Curitiba, na Universidade Federal, e em São Paulo, na Apex. Ao ensejo deste relatório, elaborado em dezembro de 75, convém enfatizar o caráter disciplinar de que já se reveste a ufologia, paralelamente a uma conjuntura crítica derivada tanto da natureza do fenômeno aqui estudado, quanto da condição inerente à percepção do mesmo, assinalado o professor Flávio Pereira. Este novo livro do General Uchoa vem enriquecer as letras ufológicas em linha com suas duas obras anteriores, principalmente a mencionada no texto oficial do Relatório Brasileiro de 75. Agora, porém, eis que o ilustre intelectual militar, revelando coragem inusitada, alça voo de vertiginosas consequências, mas sem dúvida necessária a correta doutrinação nacional neste campo. Basta correr os olhos pelos títulos das partes e capítulos. O autor propôs-se uma tarefa hercúlea e delicada: estabelecer as correlações científicas entre a pesquisa objetiva, empírica da ufologia e a filosofia esotérica espiritualista, sem perder jamais o senso das ciências físicas, das quais foi durante longos anos mestre na Academia Militar de Agulhas Negras. O general Uchoa faz-se eco da grande abertura, espécie de guinada de 180 graus que se vem observando na pesquisa internacional. A decantada crise comprovada na ufologia, exposta cruamente pelo Dr. Jacques Vallée em seu livro Le Collège Invisible, de 1975, vinha afetando a física teórica, inclusive a nucleônica, desde os idos de 1926. É a paranormalização da física, fenômeno fácil de detectar nos congressos e nos últimos livros envolvendo as maiores celebridades da matéria, pois essa paranormalização da física já chegou à ufologia. Quando se diz que um fenômeno comporta dois modelos de realidade convergentes ou paralelos, mas dimensionalmente diferentes, fala-se em paranormalização desse fenômeno ou da respectiva disciplina. Estamos em plena paranormalização da ufologia, fato que, em si mesmo, denota a eclosão de uma crise de largas consequências. Hynek e Vallée, as duas autoridades máximas em ufologia, começam a falar em discos voadores paraterrestres, distinguindo-os dos extraterrestres.
Dezenas de cientistas em meia dúzia de países aglutinados em torno de um colégio invisível. Invisível porque não oficial e completamente desligado de compromissos filosóficos com a ciência estabelecida, começam agora a reconhecer que a realidade suscitada pela existência ou presença dos discos voadores é muito, muito mais complexa e estranha do que supunham muitos em 1948, 58, 68 ou em 77, por aí por diante. Eis os discos paraterrestres assombrando com sua fenomenologia insólita, contudo, semelhante às dos discos extraterrestres, as noites endormidas dos aficionados. Eis os mesmos do colégio invisível sobraçando lunetas, microscópios eletrônicos e espectrógrafos, é difícil falar isso, espectrógrafos de massa, buscando surpreender entre aflitos e angustiados a causalidade da nova, será? Categoria de objetos não identificados, mas tudo em vão. Desloca-se o centro de gravidade da ufologia. Vai ao encontro não só da chamada parapsicologia, psicobiofísica, psicotrônica, bioinformática ou que outro nome tenha, como também se entrega de braços abertos às filosofias esotéricas. Tendo acompanhado como presidente nacional do CBP, Coane e Bassi, desde 58, a própria evolução metodológica e epistemológica dos meus preclaros colegas e companheiros de ufologia, tanto daqui como do estrangeiro, pude deduzir a trajetória intelectual do grande Heineck, bem como do surpreendente G. Vallée, matemático e cibernetista alto nível, pois eles falando linguagem inusitada para os que se haviam acostumado a considerar a ufologia enquadrada nos padrões de 55. Por isso, este livro do general Ochoa vem publicar-se na hora exata. Oxalá que as elites de fala inglesa ou francesa possam rapidamente merecer a honra das respectivas traduções, pois o nosso português é pequeno demais para tão marcante e soberana mensagem. Entretanto, busquemos nestas páginas não o sumo das profundas filosofias espirituais, mas novos paradigmas científicos, consentâneos com a ufologia que está brotando neste derradeiro quartel do século XX, antemanhã do terceiro milênio. E aí quem escreveu isso foi o professor Flávio Pereira, em São Paulo, fevereiro de 1976, na Escola Superior de Ciências. Gente, espero que vocês gostem dessa leitura tanto quanto eu. A gente vai começar a partir de hoje. Já começamos. Uma grande viagem para vocês nessa nave espacial. Um beijão, até a próxima. Tchau, tchau.